Não é isso, tampouco é isso. Se podia ver como em uma mesa do nosso apartamento se tinha uma pequena criatura que parecia ter somente uns poucos centímetros, até mesmo parecia um sapo gigante. Ela tinha olhos com pupilas quadradas e mãos grandes, apesar do seu tamanho, que trabalhavam em suas costas, enquanto atrás da pequena criatura tinha um espelho, enquanto na frente da criatura tinha também outro espelho, só que menor. Essa criatura parecia mexer em algo em suas costas, se vendo o que era que essa criatura estava manuseando, se podia ver que não era nada mais do que o Omnitrix que era gerado em um código consequências que a criatura parecia tentar desvendar a sequência correta. Essa criatura não era ninguém mais ninguém menos do que nosso protagonista Kiss, depois que ele finalmente teve um bom descanso que durou a tarde e a noite inteira, devido aos acontecimentos do dia anterior com a tormenta e com os heróis de Paris. Draken fez um rápido café da manhã na hora do almoço, sem se importar muito, já que ele só queria combustível. Já que devido aos mesmos acontecimentos do dia anterior, Draken se propôs a tentar liberar o controle mestre do Omnitrix. O mesmo já estava um bom tempo transformado em massa cinzenta. Draken, quando ficou nessa transformação, se sentia estranho. Era como se ele tivesse se transformado em algo mais racional, algo tão racional que, se ele tivesse analisado suas ações anteriores, poderia ter encontrado dezenas ou até mesmo centenas de formar para terminar as coisas mais rápidas sem levar uma rua inteira de Paris pro saco com a transformação do Chama. De acordo com o próprio Draken, nessa transformação, suas ações foram simples demais e pouco práticas. Mas depois de um tempo, Draken, ainda transformado em massa cinzenta, deixou cair de ombros o que foi de qualquer jeito. Por isso o próprio Draken começou a girar o Omnitrix em suas costas com muito cuidado analisando todos os padrões e combinações possíveis com o máximo ainda mais de cuidado, já que Draken não queria ser o responsável por ativar o sistema de autodestruição e levar esse universo pra merda junto comigo. Por isso, do lado enquanto eu ainda estava gerando o Omnitrix em diferentes sequências friamente calculados, eu estava com meu celular, já que eu era muito pequeno para escrever alguma coisa, então usei meu celular para escrever as diferentes sequências e consequências, enquanto ao mesmo tempo também escrevia algumas possíveis sequências usando as sequências anteriores para que quando o Omnitrix acabasse com a bateria, eu ainda em minha forma humana pudesse usar as sequências usadas pela forma galvaniana. Como meu celular está aguentando essa sequência de cálculos a nível de civilização estelar. Na verdade algo bem simples. Eu só precisei de um cérebro galvaniano para melhorar meu celular a um nível que nenhum celular humano poderia chegar. Eu tenho sinal em quase qualquer lugar do planeta, já que ele está conectado com os satélites do planeta, já que a segurança deles são muito fáceis de hackear também tem muito mais armazenamento e diversas outras funções que meu eu humano ainda vai usar, mas que por enquanto eu gostaria de aproveitar cada segundo de transformação que eu ainda tenho de minha forma de massa cinzenta, enquanto uso totalmente o cérebro dele. Mesmo que minha versão de massa cinzenta ainda parecesse tranquilo, eu realmente estava suando como um pouco por usar completamente os dois cérebros dessa coisa para calcular as possibilidades, que, para constar, um cálculo mínimo conservador, dão mais de 1.742.599 combinações possíveis que eu pude calcular até agora. Em uma dessas combinações, eu posso ou ativar o controle mestre, ou eu posso sem querer ativar a sequência de autodestruição. Então, mas que o mesmo constantemente reprimido por causa do intelecto superior de Galvan, que sabe que esse sentimento só vai me atrapalhar nesse momento. Também foi nesse momento que eu finalmente entendi. Azimuth é um maldito gênio, sem dúvida alguma. Essa coisa que parecia que um moleque de 10 anos, como o filho do Benny, poderia desbloquear com a maior facilidade do mundo, na verdade mais complicada, porque eu não tenho conhecimento de tecnologia alienígena, não convivi com coisas tão milagrosas como tem no futuro do Benny. Por isso a diferença do filho do Benny, eu tenho um furo de conhecimento, por isso tenho que me virar com o pouco que tenho indo de tentativa erro para desbloquear essa coisa, sempre aprendendo dos erros anteriores, sempre indo com 120% de cautela. Afinal, o sistema de autodestruição pode não ser o único sistema de segurança que
que essa coisa pode? Terça-feira eu pude ouvir aquele som enquanto uma luz vermelha se podia ver piscando no reflexo do espelho. Naquele momento eu tinha minha forma humana. Com isso eu acelerei minhas mãos. Rapidamente fiz mais algumas sequências, enquanto continuava calculando em minha mente até eu ouvir um clique. Foi um clique diferente dos anteriores. Com esse barulho minha forma de Galvan finalmente teve uma expressão, um sorriso sádico, como se eu tivesse queimado completamente meu cérebro para eu ir rapidamente para meu celular. Começar a digitar uma sequência de giros. Voltar enquanto colocava mais algumas anotações detalhadas, mas com o suficiente para que meu cérebro humano primitivo pudesse entender. Eu parei por somente um segundo enquanto me questionava do porquê eu tinha me auto-chegado enquanto estava transformado, mas eu deixei esse pensamento de lado. Continuei minhas anotações. Com isso sombrando somente 4 segundos eu deixo o celular na mesa. Dói um suspiro satisfeito, enquanto com os últimos 2 segundos eu pulo no sofá, já que por incrível que pareça a biologia Galvan é bem similar aos sapos. Com isso algumas coisas, como poder se aprender em paredes e ter saltos além de uma respiração aquática. No momento que eu me deitei de maneira de transformação tinha finalmente acabado. Com isso meu corpo foi coberto por uma luz vermelha para depois de ver como no sofá estava eu novamente em minha forma de Draken, sorrindo ainda como um lunático, enquanto tinha uma forte dor de cabeça, enquanto meu cérebro normal tentava processar a quantia de informações. Cálculos que o cérebro galvaniano tinha feito em muito tempo e não duvidem disso. Minha cabeça realmente estava dizendo de tanta informação cálculo. Com isso eu fiquei deitado na cama com os olhos fechados gemindo de dor por um tempo no sofá, mais ou menos uns 5 minutos, enquanto eu lentamente me levantada com as mãos massageando minha cabeça. Mas eu não queria perder mais tempo. Eu já passei muito tempo para desbloquear esse maldito relógio. Agora que eu tinha finalmente uma pista, precisava fazer ela o mais rápido possível. Depois 2 aconteceu ontem e percebi que meu maior defeito era o tempo de transformação. Precisava me livrar disso o mais rápido possível. Isso tinha que ser já. Eu peguei meu celular enquanto via anotações do meu eu transformado com uma sequência de giros voltas que, de acordo com todos os estudos do pequeno Galvan, esse deveria ser o código para liberar o controle mestre. Eu giro a roda para a esquerda, depois esquerda de novo, direita, volta para a esquerda, gira direita 2 vezes, vai para a esquerda, depois faça a mesma sequência ao contrário, volte a ir para a esquerda, depois gire para a direita, para finalizar gire para a esquerda 2 vezes. E com isso algo aconteceu, o relógio pareceu piscar, invertendo suas cores, enquanto as luzes, que pareciam ainda estarem vermelhas por estarem em modo de recarga, voltava a ser verde, enquanto os sons saíam do relógio, enquanto ele brilhava fortemente em verde para a tampa do relógio se levantar enquanto girava, mostrando a silhueta do chama para o relógio começar a girar sozinho, enquanto apresentava as silhuetas uma por uma dos alienígenas atuais do relógio, enquanto depois de um tempo o relógio terminou de girar para voltar ao normal, enquanto deixava de piscar, voltando a ser o clássico relógio negro branco, enquanto no lugar do vermelho de modo de recarga de antes agora o relógio estava verde, completamente carregado, pronto para ser usado novamente. E isso fez com que eu sorrisse emocionado, enquanto pulava do sofá e pulava pelo apartamento, enquanto ria como um psicopata para sem perder tempo em colocar meus chinelos, enquanto saía do apartamento vestido com uns shorts pretos, enquanto tinha uma camiseta branca que marcava os músculos do meu novo couro, enquanto eu subia rapidamente até o teto do conjunto de apartamentos, enquanto me certificava que não tivesse ninguém no teto, para alongamentos, ouvindo como alguns ossos estalavam enquanto esticava alguns músculos para olhar para o relógio animadamente, enquanto respirava profundamente para me acalmar, enquanto tentava ao máximo possível estar com a mente limpa para não fazer nenhuma besteira. Naquele momento, como virar uma caveira flamejante para incendiar esse prédio onde eu moro. Ok, vamos começar com algo leve. Vamos primeiro com o astrodactilo.
No momento que eu terminei de pronunciar o nome do alien, é de imaginar o mesmo, meu corpo foi coberto por um brilho verde. Enquanto se podia ver como quando o brilho desapareceu, eu estava novamente em minha forma de dinossauro voador. Enquanto se podia ver um sorriso em meu rosto mesmo com o bico de pássaro enquanto ria, ouvindo uns leves grunhidos nas rodas semelhantes aos dos pássaros. Enquanto dizia olhando os braços, criando novamente meus chicotes de energia. Ok, isso foi muito maneiro, mas vamos testar com os outros. Com isso eu fui coberto novamente por uma luz verde, sentindo como por centésimos de segundos, eu senti como se meu corpo, tudo nele perdesse forma, ficava fraco ao ponto de não ser sustentado pela própria gravidade para como meus ossos, músculos derretam para quando a luz verde se dissipou se podia ver como no lugar do dinossauro voador, estava uma espécie de gosma verde sem forma, enquanto a mesma gosma era sustentada por uma espécie de nave alienígena em sua cabeça. A gosma olhou ao que poderia ser suas mãos, eu acho, já que a mesma não parecia ter olhos reais. Sim, podia ver através de cada gota de gosma do meu corpo, podendo ver tudo ao redor. Ao mesmo tempo poder ver somente o que quero ver. Eu em minha forma de gosma olhava meu corpo gelatinoso sem carne ou qualquer tipo de osso, sentindo como eu só conseguia manter essa forma por causa do aparelho antigravidade em minha cabeça, enquanto o símbolo do Omnitrix estava em cima do projetor antigravidade. Isso é muito estranho. Foi a voz fina que saiu do projetor, já que eu de fato não tinha cordas vocais, então de uma mentira estranha minha voz saia do projetor. Eu podia falar mesmo não tendo boca. Eu podia me mexer mesmo não tendo qualquer osso ou músculo para meu cérebro controlar. Era sem dúvida a sensação mais estranha que eu já tive na minha vida. Eu estendo minha mão para como se fosse um instinto impresso em meus ossos inexistentes. Eu vi como o meu braço esticou até agarrar na varanda do prédio, enquanto gosma parecia ganhar propriedades adesivas, fazendo meu braço prender na varanda. Isso foi muito louco, já que eu conseguia sentir meu corpo criando mais gosma esticando. Eu senti como essa parte do meu corpo se agarrava ao metal. Eu me lembro de um dos superpoderes dessa espécie, fiz meu braço retornar para meu corpo, não deixando nenhum rastro de gosma no metal. Eu então estendo novamente a mesma mão para agarrar uma lata que está jogado por aí para olhar ela com curiosidade, enquanto meu corpo parecia absorver o material. Como lentamente a lata se dissolvia dentro do meu corpo, fazendo um assovio fino sair do projetor, já que eu tinha transformado o meu corpo em ácido menos potente para testar como transformar as propriedades do próprio corpo. Sinceramente, foi incrível. Com isso, de maneira rápida, meu projetor começou a voar ao redor do terraço, fazendo meu corpo gelatinoso voar atrás dele, me fazendo perder minha forma física, enquanto virava um monte de gosma voando em círculos atrás do projetor, enquanto de vez em quando atirava uma bala de gosma adesiva ao redor do teto, enquanto se podia ouvir minha risada fina para parar, enquanto minha forma se mudava novamente em uma forma humanoide para eu olhar para os disparos adesivos ao redor para pensar em algo, querendo testar para começar a sentir meu sistema unicelular, vendo como uma conexão parecia se forma com as partes adesivas, vendo como elas voltavam a ser líquidas para como se fosse um imã. Essas mesmas partes voltaram para o corpo, principalmente voltando a ser o mesmo organismo. Parece que posso controlar as partes fora do meu corpo principalmente. É interessante, principalmente para ataques surpresas ou para ter que fazer múltiplas tarefas. Eu ouço como a porta da sacada era aberta, me fazendo rapidamente virar uma pilha de gosma que voou para fora da sacada, enquanto me aderia à parede do prédio, enquanto transformava minha colocação em algo mais transparente, fazendo com que meu corpo desaparecesse vista comum, dando para ver somente um pequeno projetor escondido em um lugar difícil de ver, vendo como a pessoa subiu. Parecia ser só um inquilino do prédio que subiu na sacada para fumar. Com isso eu me aproveitei para voar lentamente até a porta ainda transparente, enquanto descia as escadas em forma líquida para quando não tivesse ninguém olhando. Eu fui coberto por uma luz verde, novamente voltando a ser humano, mas o estranho era que eu estava de barriga para baixo no chão, como se tivesse deitado nele, para me levantar ainda com um sorriso no rosto, limpando o pó da minha roupa para olhar para o Omnitrix com um sorriso emocionado. As coisas iam mudar nesse momento, iam mudar para melhor.
Se podia ver como em cima de um teto, parecendo sentindo a brisa do vento, enquanto atrás da criatura, se movendo de maneira como se tivesse sentindo a brisa do vento, estava uma cauda preta com listras brancas, enquanto ela movimentava como se ainda estivesse tentando se acostumar com a mesma. Quando se viu o corpo da criatura, se podia ver como ela estava numa posição estilo Homem-Aranha, enquanto as partes do seu corpo eram finalmente visíveis. Uns braços finos com pontas nos ombros, em suas mãos no lugar de dedos tinha 3 garras, seus pés eram inexistentes, no lugar deles tinha 2 rodas, mas que pareciam incrivelmente firmes ao chão, não se movesse um único centímetro. O símbolo do Omnitrix se encontrava em seu peito, sua cabeça pontuda tinha uma espécie de visor que protegia seu rosto. Essa pessoa era nosso protagonista atualmente em suas formas de XRL8, o mesmo estava testando seus poderes de velocidade pela cidade, correndo pela cidade, deixando um rastro azul onde passava passando pelas pessoas, carros a alta velocidade, sempre mudando de direção numa velocidade assombrosa. Ao quão rápido mesmo pode chegar, atualmente depois de usar seu poder para correr de maneira vertical pelos prédios, foi assim que o mesmo chegou até aqui. O mesmo não tinha parado porque estava cansado ou agora parecido, já que de acordo com seus testes ele já tinha quebrado a barreira do som, esse nem mesmo era seu limite de velocidade, mas o mesmo tinha parado porque tinha visto algo interessante. O que era, você me pergunta? Foi porque eu vi como um helicóptero estava voando descontroladamente pela cidade, mas não foi pelo fato dele estar voando de maneira descontrolada, apesar de esse ser sim um dos motivos por eu ter realmente parado para ver, mas sim foi porque amarrado no helicóptero, seguindo ele estava uma heroína fantasiada de Joaninha muito familiar para mim, enquanto pela minha percepção acelerada do mundo, eu consegui ver como homens mascarados com armas de fogo estavam no helicóptero, enquanto alguns deles estavam segurando sacos que eu pude identificar como dinheiro, mas que na verdade era vários euros, o dinheiro da Europa. Eu ia intervir. Não. Eu ia roubar os bandidos. Talvez. Com isso eu sorrio por baixo da máscara enquanto me alongava, ouvindo o leve som de crack vindo do meu pescoço, para sem perder eu desaparecer em um borrão azul de velocidade enquanto a barreira do som parecia ser quebrada, ouvindo um sônico que fez o lugar tremer e alguns vidros ao redor quebrar. Eu me importava com isso? Claramente não. Eu estava correndo tão rápido que o mundo ao meu redor parecia parado. O pássaro que passou ao meu lado estava tão lento que ele parecia parado no ar. Eu estava vendo como o helicóptero, por conta da minha super percepção, estava com as hélices girando tão lentamente que elas também pareciam paradas no tempo, mas que ainda se prestasse atenção, ainda dava para ver se movendo um pouco. Mas com isso eu mudei de trajetória, ficando de frente para um prédio, mas do mesmo jeito eu não parei continuei correndo. No momento que eu ia bater de frente pro prédio, eu pisei nele com minhas rodas para não perder do impulso. Continuar minha corrida correndo na vertical, enquanto na minha percepção lenta o helicóptero estava do lado desse prédio, enquanto Ladybug parecia tirar um dos homens do prédio, mas na minha percepção ela também era bem lenta, mas mais rápido do que outras coisas que mal se mexiam na minha visão. Com isso eu acelerei e pulei para o lado, sentindo como o vento batia no meu corpo, enquanto sentia como até mesmo a gravidade era lenta, meio rápido quando eu, se não mais rápido, enquanto minha super percepção me fazia estender minhas garras para pegar as pernas do helicóptero, enquanto reaproveitável a força puxar em alta velocidade e entrar no helicóptero estender minha garra pegando um dos sacos de dinheiro, já que eram 5, eu era ganancioso sim, mas não tanto, então eu só peguei um que já parecia ter uma grande quantidade. Eu só tinha o suficiente para viver o que parecia ser 3 meses sem problemas, então esse dinheiro ia me ajudar muito. Afinal, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não? Com isso eu ainda com minha percepção acelerada vou até a cabine de controle dos bandidos, vendo como um deles estava pilotando com suor no rosto, enquanto o outro estava com uma arma de fogo atirando na Ladybug na parte de trás, que tinha prendido um dos bandidos em um dos tetos. Eu sorrindo por baixo da máscara, estendo minhas garras com muita velocidade. Precisão, eu perfuro a cabine de comando, enquanto usava uma força moderada para eu dar um golpe na nuca dos bandidos. Eu sei que há pouco tempo
tempo atrás eu disse que não ia impedir os bandidos, mas eu também não mencionei que não ia dar uma lição nesses vagabundos que roubam. Eu mesmo não sou o senhor exemplo para isso, mas isso também não quer dizer que eu vá roubar de pessoas que trabalharam duro por esse dinheiro para vir uma pessoa roubar esse dinheiro suado. Também eu estou roubando de bandidos, então minha consciência está limpa. Eu pulo do helicóptero na mesma velocidade que eu cheguei desaparecendo em um borrão azul, aterrissando em um prédio para desaparecer com o dinheiro roubado. Como se tudo o que aconteceu foi tão rápido que nada aconteceu, mas com a velocidade normal Ladybug sentia como um forte vento batia no helicóptero depois outro bateu na direção contrária, fazendo a mesma se impressionar um pouco, quase soltando a corda para sem perceber deixar um livro cair da sua mochila, mas a mesma rapidamente se estabilizou e voltou para dentro do helicóptero, vendo como o painel de controle estava perfurado os dois últimos bandidos estavam nocauteados. O helicóptero tremeu, já que agora ele não tinha mais ninguém controlando ele os painéis estavam perfurados, mas não perdendo tempo a mesma sacou os bandidos do helicóptero o jogou em um prédio perto para também sacar os sacos de dinheiro, enquanto a mesma tentava usar seu ioiô para parar o helicóptero para ele não cair no meio das pessoas. O dia tinha acabado com Ladybug entregando dinheiro aos ladrões para a polícia os mesmos agradecendo a heroína enquanto a mesma voltava para casa com uma dúvida na cabeça. Afinal aquele estranho vento dava um sinal de que outro alguém entrou em cena e tudo tinha passado tão rápido. A mesma só tinha conseguido ver um borrão azul e preto por pouco tempo obviamente foi outra pessoa que perfurou o helicóptero, mas a mesma não viu ninguém. Tudo estava tão estranho para Ladybug, ela ia investigar mais tarde. Agora ela precisava voltar para casa e depois ia investigar quem foi o responsável por perfurar o helicóptero. Não podia ser o Oakmorph, já que esse não era o estilo dele. Então quem poderia ser o responsável? Querem saber o que estava fazendo o nosso pequeno ladrão nesse momento? Bom, atualmente ele estava em seu apartamento deitado na banheira, enquanto ria com a banheira no lugar de água estava cheia de dinheiro. O mesmo dia enquanto parecia se banhar em dinheiro, um sonho que o mesmo tinha no passado, mas nunca ousou fazer por não ter dinheiro para fazer. Agora o mesmo tinha agora, enquanto ria parecendo um psicopata, enquanto jogava euros sobre o corpo, admirando quanto dinheiro ele tinha ganhando assaltando bandidos. Realmente, aquele parecia ser meu dia de sorte. Consegui o controle mestre, e agora tinha dinheiro suficiente para não me preocupar com muita coisa. Isso sim era a vida. Eu devia me sentir mal com isso, afinal usei meus poderes para roubar. Mas a real, eu não me arrependo. Com isso um sorriso marca no meu rosto enquanto coloco minhas mãos na cabeça, aproveitando um pouco o que ser rico de um dia pro outro.